Gostaria de orar mais uma vez. Chegar só isso aqui, só um pouquinho para trás. Amém. Vamos orar mais uma vez? Você pode fechar seus olhos, reclinar sua cabeça. Esse momento, eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas eu sei o que você vai receber. Você vai receber uma revelação. O que eu preciso, o que você precisa hoje, aqui, você que está assistindo em casa ou você que está aqui presencial, o que nós precisamos hoje é de uma revelação de Deus. Nós não precisamos de nada de maravilhoso humano. Nós precisamos de algo maravilhoso, que é uma palavra rema, que sai do trono, da boca de Deus. Senhor, eu quero te pedir algo, Senhor, essa noite. Vem falar conosco, Senhor. Algo que venha transformar, algo que venha nos aproximar mais de Ti, algo que venha fazer com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Senhor, algo que vai fazer com que nós tenhamos, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas, aonde formos, Senhor, que nós possamos notar a Tua presença, que nós possamos ser usados por Ti, que ao abrir a boca, que nós falemos, Senhor, como se Tu estivesses falando com as pessoas. Senhor, que ao tocar nas pessoas, que elas possam sentir a Tua presença. Senhor, que ao falarmos, Senhor, da Tua palavra, que as pessoas fiquem maravilhadas, não pelo nosso conhecimento, mas pelo Espírito que flui através de nós. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Vem trazer uma transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, boa noite. Eu fiquei pensando, quando a organização do culto de terça falou comigo, Ferretti, você vai pregar no segundo culto, na segunda palavra dessa. E eu fiquei pensando, pisando na terra dos milagres. Pisando na terra dos milagres. Onde é que é a terra dos milagres, né? Eu não sei, eu fico pensando assim, Senhor, o que eu preciso, eu começo a orar, começo a conversar com Deus, Senhor, o que eu preciso é de uma revelação para poder as pessoas entenderem o que é isso, né? Muitas vezes eu oro, eu falo assim, Senhor, que as pessoas nem lembrem do meu nome, que as pessoas nem lembrem quem falou, mas que essa revelação seja como alimento de muitos anos, seja alimento das atitudes das pessoas. E eu fiquei pensando, terra dos milagres, Senhor, terra dos milagres, terra dos milagres. Eu fiquei pensando, onde é que é a terra dos milagres, né? Onde é que é a terra dos milagres? Quando Deus fez o céu, Deus fez a terra, lá em Gênesis, Ele pegou e criou o homem, e Ele falou para o homem, Ele chegou e colocou o homem num local, né? Ele colocou o homem no Éden, né? Então eu fiquei pensando que o primeiro lugar que é a terra dos milagres é o Éden, né? O Éden é a terra dos milagres, amém? Por quê? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Por quê? Porque a terra, o que é a terra dos milagres? A terra dos milagres é um local que tem a presença de Deus, é um local que tem abundância, é um local que tem cura, é um local que tem prosperidade, é um local que tem saúde, não é isso? Onde é que é o milagre de Deus? O que é o milagre de Deus? O milagre de Deus é o que faz com que você seja melhor, que você seja uma pessoa mais parecida com Deus, verdade? E o que é ser parecido com Deus? É ser curado, é ser próspero, é ter saúde emocional, ter saúde física, não é isso? Então, eu fiquei pensando que o milagre é a ação sobrenatural de Deus, que gera abundância, saúde, prosperidade e paz. Se falta paz, está faltando presença de Deus. Você concorda comigo? Eu preciso de paz, o que eu preciso? Presença de Deus para me trazer o milagre, que é a paz. E aí eu fiquei pensando que Deus fez o céu, o mar, tudo, Ele fez tudo, pegou Adão, Eva e colocou nesse local, que é o Éden. Então, o Éden era o local que Deus descia, toda a viração do dia, e Ele vinha estar com o homem. O local do milagre, a terra do milagre era o Éden. E Deus ia, e Adão, ele estava num local específico, e Deus vinha estar com Adão neste local. A terra já estava toda formada, mas tinha um local, que era o local
do encontro do homem com Deus. Depois você vai lá em Gênesis, né? Você vai lá na frente em Gênesis, a gente lê. Hoje eu li quase Gênesis todo para preparar essa palavra, e eu fiquei pensando que Adão pecou, teve um filho, aí o outro filho, o primeiro filho matou o segundo filho, e aí o povo cresceu, começou a reproduzir, e as pessoas não buscavam Deus. E aí Deus falou, vou acabar com a humanidade. E Deus enviou o dilúvio, lembram disso? E aí Deus foi, só que viu em Noé um homem que era justo, que era reto, e falou, eu vou salvar Noé e a família dele. E ele salvou Noé. Só que você vê que Deus dá uma ordem para Noé, e depois quando quando o mar começa a arriar, essa arca, ela para num monte. E esse monte, Deus vem falar com Noé. E Deus abençoa Noé de novo, aquela bênção que ele deu para Adão e Eva, frutificai-vos, multiplicai-vos. Onde é que era esse lugar? Esse lugar se chamava Ararate, né? Era o Monte Ararate. Ou seja, a terra do milagre é a terra que Deus se relaciona com o homem. E Deus se relacionou com o homem aonde? No Ararate. E ele foi e multiplicai, encher a terra. Desse povo saiu os semitas, né? Que são os descendentes de Judeu, que é um povo que Deus escolheu mais à frente. E depois Deus fala com Abraão, e você continua lendo Gênesis, aí você vê que Abraão sai dessa terra para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus se relaciona com Abraão num local também, que é um monte também, que é o Monte Hermon, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. Então, primeira terra do milagre era o Éden, a segunda terra o Ararate, terceiro Canaã. Deus fala para Abraão, sai dessa terra para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão vai lá para Canaã. Então, em Canaã, Deus fala com Abraão, né? E Deus manda Abraão sacrificar Isaac num local específico também. Qual era o local específico? Moriá. Então, o que acontece? Eu tô falando isso para você, não é para te dar uma aula de Bíblia, não. É para você entender como é que Deus agia. O Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é isso? Deus Pai encontrava com o homem em locais específicos. Esses locais eram definidos por Deus. Lembra que depois teve José, a história de José? E aí, depois da história de José, o povo virou escravo do Egito? Quando o povo virou escravo do Egito, Moisés foi chamado para libertar o povo. O que aconteceu? Deus marcou um encontro com Moisés, num local onde aquela sarça ardia, né? É um monte. Então Deus, ele não andava pela terra, ele marcava encontros. Era assim. Depois, quando você vai lendo os pequenos profetas, os grandes profetas, aí você lê sobre Josué, você lê... Deus vinha estar com o povo num local e Deus, o Espírito Santo, às vezes descia sobre o profeta. Ele desceu sobre Saul, que não era profeta, mas ele profetizou. Ele desceu sobre Samuel, ele descia sobre o profeta, ele tomava o profeta e ele falava com as pessoas. Mas as pessoas peregrinavam, elas viajavam quilômetros para estar num lugar santo. E eu queria que você pensasse nessa palavra agora, lugar santo. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que as pessoas tinham que ir no Monte Horebe? Por que tinha que ir no Monte Hermon? Por que tinha que ir em Moriá para encontrar com Deus? Deus não é onipresente? Deus não poderia ir em qualquer lugar, mas Deus escolhia lugares santos. Tira a sandália do teu pé, porque esse lugar é santo. Vocês lembram disso? E por que Deus faz isso? Porque Deus escolhia os lugares e o encontrava com o homem nesses lugares. Deus escolheu Éden, Deus escolheu Moriá, Deus escolheu Hermon, Deus escolheu Hebron, Deus escolheu esses lugares. E até hoje o povo judeu chora naquele muro, o povo judeu ele sobe o monte, e alguns cristãos também sobem o monte. Eu não sou contra subir o monte, não. Mas só que passou essa época. Passou. Quando você sobe o monte, você está subindo o monte para você fazer um ato de fé. Aquele monte não é santo, aquele monte é o mesmo monte. Aquele monte é o local que você se reúne com os irmãos para buscar o Espírito Santo, buscar Deus. O que eu quero falar para você? Que essa época passou e veio uma época que Deus decidiu não marcar mais encontro com os homens.
nos lugares específicos. Deus veio estar com os homens. Jesus, que é Deus, que é o Filho, veio à terra e ele começou a andar. E ele se relacionava com os homens. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue. Jesus estava passando na rua, ela tocou no manto e foi curada. A terra do milagre não era mais a terra do milagre, não era um local de encontro. O milagre ia até os homens. E o milagre foi até Pedro, falou: Pedro, joga a tua rede. Pedro jogou a rede, teve uma pesca milagrosa. O milagre andava entre nós. O milagre em pessoa, que era Deus, não marcava mais encontro com os homens em lugares santos. O santo vinha até os homens. Não era mais um lugar santo. Mudou. Não era mais o pai que encontrava com homens específicos. Era o filho que veio tabernacular e se relacionar. Amém? Então as coisas mudaram. A terra não é a terra do milagre. O milagre vinha até a terra. Não era a terra que a gente tinha que ir para que houvesse o milagre, uma terra santa. Amém? Vocês estão entendendo? Só que Jesus fez milagres, curou pessoas, libertou pessoas, fez maravilhas. Não tem como escrever na Bíblia o que está escrito na Bíblia, não é tudo que ele fez. Ele fez coisas maravilhosas, morreu na cruz, ressuscitou e voltou. Aí abre a tua Bíblia comigo lá, em Atos, capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 8, que diz assim, ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, ao quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-se-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tudo neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só, o que Jesus fez? Jesus morreu na cruz, ele fez milagres, curou, pregou o evangelho, falou do reino de Deus, veio mostrar um outro Deus. Por que um outro Deus? Porque Deus nunca tinha sido chamado de Pai. A proximidade de Jesus com o Pai, Jesus ensinou a orar, Jesus ele mostrou um Deus amoroso. E Jesus, como Deus, ele veio para padecer. Eu acho que muitas pessoas naquela época, e não só naquela época, até hoje, imaginam um Deus com um dedo com raio. Se eu fizer uma coisa errada, joga um raio e mata ali a pessoa, fulmina a pessoa. Tem pessoas até hoje que pensam que Deus é assim, você sabia disso? E aí Jesus veio e mostrou um Pai amoroso. Mostrou um Pai. E aí ele se mostrou um Deus amoroso. Fez milagres, foi crucificado, ressuscitou, voltou. Quando ele voltou, ficou 40 dias fazendo milagres, pregando o evangelho. E falou: quando eu subir, eu vou enviar o Espírito Santo. Não é isso? Não saiam desse local, porque esse local é um local que o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E ele criou uma expectativa no coração dessas pessoas, dos apóstolos. Só que, quando eles estavam lá no dia de Pentecostes, reunidos, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles. Então, primeira coisa que acontecia, o milagre, a terra do milagre era um local específico, um local santo. E o Pai vinha estar com as pessoas. Depois mudou. O Filho é que veio. O local não é mais o santo encontrou conosco. Vocês estão vendo a diferença que eu estou falando? E agora o que aconteceu? Jesus fala: eu vou para o Pai.
E agora o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E eu tive o entendimento que agora a terra do milagre é quem recebe o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo, você é a terra do milagre. A terra do milagre não é mais um local santo. A terra do milagre não é mais um santo que vem até o local. A terra do milagre é você, que é quando habita em você o Espírito Santo. Você é um agente de milagre. Você é a terra do milagre. A semente é a palavra de Deus. A semente é o que Deus faz. Mas a terra é você. O milagre para acontecer é como se fosse uma plantação. E essa semente, que é a palavra de Deus, ela frutifica numa terra, que é a terra do milagre, que sou eu, que é você. Você pode colocar a mão no teu coração e você falar assim com Deus: Senhor, eu quero ser terra dos teus milagres. Eu quero ser terra das tuas sementes. Em nome de Jesus. Interessante que eu comecei a pensar, então no dia de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo veio, batizou aqueles discípulos que estavam lá reunidos, apóstolos, né? Batizou, e depois que eles batizaram, começaram a falar em outras línguas, teve uma reviravolta lá, uma confusão. E aí Pedro levantou a voz. Sabe o que aconteceu depois que recebeu o Espírito Santo? Pedro levantou a voz, pregou a palavra, 5 minutos. 3.000 pessoas se converteram. O Espírito Santo veio sobre a terra do milagre, que eram as pessoas que estavam ali reunidas. E depois que essas pessoas receberam o Espírito Santo, a boca de Pedro abriu e 3.000 pessoas se converteram. Amém? Aí eu fico pensando, né, que eles saíram dali, logo depois disso, 3.000 pessoas se converteram. Aí Pedro e João estavam andando, vamos para o templo? Quando chegaram na porta do templo, tinha um mendigo, deficiente físico, um coxo, pedindo esmola. Aí eles falam: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou na mão do mendigo, levantou e ele andou. A terra do milagre não é mais um local santo. A terra do milagre não é mais o santo que vai até o local. A terra do milagre somos nós. Somos nós. Aí eu fico pensando que a sombra de Pedro curava, gente. Ele andava e as pessoas colocavam as pessoas doentes estendidas na calçada. E ele andava e a sombra dele curava. Pedro era santo? Não. Aquela local, a calçada era um local específico, era um lugar santo? Não. Pedro era a terra do milagre, e o milagre habitava nele. E o milagre é o Espírito Santo de Deus. E eu fiquei assim: Senhor, por que então os milagres não fluem de nós? Se eu creio que o Espírito Santo habita em mim, o que está de errado comigo? O que está de errado? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Uma vez eu fui numa... Isso já aconteceu comigo umas 3 vezes. Vou contar aqui um caos, né? Isso aqui já aconteceu comigo 3 vezes. Uma vez eu parei uma pessoa que estava numa cadeira de roda e a gente estava, eu, pastor Washington, teve uma enchente num lugar, se eu não me engano, era Friburgo mesmo até, né? O pastor Washington hoje está em Friburgo. Então teve enchente lá, eu arrumei um caminhão emprestado com a pessoa, eu arrumei uma pessoa para doar os colchões, porque na época eu não poderia nem doar, eu só estava com a boa vontade, eu não tinha nem o dinheiro, nem os recursos, né? Nem o caminhão, e nem... Então eu arrumei o dinheiro com uma pessoa para comprar os colchões, e eu arrumei o caminhão emprestado com outra pessoa. E aí botei o pastor Washington na boleia do caminhão e fomos para Friburgo distribuir colchão e água. Imagina a cena, né? E aí a gente foi para lá. E aí o Washington chega e fala assim: Ferrete, vamos orar com as pessoas. A gente chegou lá, você imagina, uma região devastada, ninguém tendo onde dormir. A gente estava levando colchão porque as pessoas não tinham onde dormir. A gente levou água. Gente, a gente abriu atrás do caminhão. Eu estava pensando que a gente ia passar por um arrastão. As pessoas estavam precisando de água. E as pessoas estavam querendo
pegar assim na violência, sabe, conosco. Gente, calma. Aquela situação, né, desesperadora. E aí o Washington tem a brilhante ideia: Ferretti, vamos orar com as pessoas estão abertas para orar, para receber oração. Eu falei assim, então vamos orar. Então vamos orar com as pessoas. E aí a primeira pessoa que abriu uma casa, nós fomos lá orar. Tinha um menino deficiente físico, ele tinha alguma doença mental, eu não sei explicar agora o quê, mas oramos com a família, oramos com ele. Logo que nós saímos dessa casa, tinha uma pessoa com uma cadeira de roda. E aí o Espírito Santo falou comigo, por que você não ora com aquela pessoa? Eu fiquei, Jesus, gente. E aí veio uma dúvida no meu coração. Não sei se você já passou por isso que eu estou falando, né? Mas será que se eu orar essa pessoa vai ser curada? Será? Será que... E se eu falar com ela, e se eu for envergonhado, o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou falar para ela, posso orar com você, que Deus pode te curar? E se a pessoa me confrontar? E aí, meu irmão, depois que a dúvida entra no teu coração, nem ora. Porque Deus não vai operar milagre. Na dúvida, Deus não opera milagre. A agente da fé, o agente do milagre é a fé. Amém? Então eu tinha uma terra seca. Eu estava uma terra seca para o milagre. Eu estava lembrando disso, porque isso aconteceu comigo umas 3 vezes. Uma vez eu quis orar para um rapaz que tinha morrido. Eu falei, Senhor, será que tu não pode curar essa pessoa? Será que tu não pode ressuscitar? Mas a dúvida entrou no meu coração. E hoje eu estava orando a respeito dessa palavra, e o Espírito Santo estava me revelando essas vezes, está falando, o problema é que a sua terra não está preparada para o meu milagre. Você quer ser igual Pedro? Tem uma terra igual Pedro. E aí ele me lembrou desse versículo, que eu já falei esse versículo tantas vezes, né? Pedro e João continuaram a pregar, 5.000 se converteram depois, as pessoas eram curadas. E aí, abre comigo lá em Marcos 4, versículo 3. Eu vou ler a partir do 3. E eu fiquei pensando assim, Senhor, por que então, se um milagre vem, o Espírito Santo está dentro de mim, por que não acontece um milagre? E aí Deus estava falando comigo que essa palavra não é para novo convertido, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Diz assim, ó, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu, a vós outros vos dado a conhecer o mistério dos reinos de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha converter-se e que haja perdão para eles. Então lhe perguntou, não entendeis essa parábola e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Você recebe essa palavra?
Você recebe essa palavra como uma repreensão de Deus que nem eu recebi? Você recebe essa palavra que você deve cuidar da terra do teu coração para que o milagre encontre a terra boa para frutificar a palavra de Deus? Os milagres seguem aqueles que creem. Os milagres acontecem quando a palavra é semeada numa boa terra. Os milagres, a gente vem para o culto, a gente faz uma campanha, a gente participa de coisas, mas se ao sair daqui, a gente voltar a ser a mesma terra, não vai frutificar. Os espinhos vão proteger do sol e a terra seca não vai produzir fruto. O que é a terra seca? Uma terra seca é uma terra de falta de umidade. E umidade, ela é feita pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fica de pé, eu queria orar com você. Eu queria convidar o pessoal do louvor para estar aqui. Eu não sei se essa palavra foi muito forte. Se de repente você veio buscar uma outra coisa. Mas o Espírito Santo estava falando comigo que o Pai marcava encontros em lugares santos. O Filho vinha, o Filho Santo vinha para fazer os milagres. Mas hoje o Espírito Santo está dentro de você. Hoje o Espírito Santo está dentro de você. E ele clama para fazer um milagre. O Espírito Santo está clamando para sair. Muitas vezes a gente ora e a gente pede, Espírito Santo, vem sobre mim. Querido, já passou essa época era a época de Saul, que o Espírito Santo vinha e descia sobre Saul. O Espírito Santo já está dentro de você, mas ele pode estar amordaçado, ele pode estar calado, ele pode estar quieto porque você não está dando espaço. Oh Deus, é muito forte, Senhor. É muito forte, Senhor, saber que nós que somos pecadores, nós que somos tão pequenos, nós podemos te limitar. Senhor, nós podemos te limitar com a nossa falta de fé. Nós podemos te limitar por um evangelho raso, um evangelho que a gente vive quando a gente vem na igreja, um evangelho que a gente vive quando relaciona com as pessoas da igreja, mas que a gente não vive ele onde a gente anda. O Espírito Santo está clamando para usar a tua vida, querido. O Espírito Santo está clamando para fluir da sua boca. O Espírito Santo está clamando para você impor as mãos e os doentes serem curados. Deus quer curar as pessoas através da tua vida. Mas pastor, eu sou um pecador. Não importa. Mas pastor, eu não entendo nada de Bíblia, não entendo nada da palavra. Não importa, esquece isso. Ah pastor, mas eu estou na igreja há um mês. Esquece isso. Se você crê que o Espírito Santo está dentro de você, ele quer te usar de uma maneira maravilhosa. Ele quer que você fale com as pessoas e as pessoas vejam que é ele que está falando, não é você. Ele quer que você faça coisas absurdas, que é tipo orar com um paraplégico e falar, você crê que você pode ser curado? Eu vou orar com você. E se Deus quiser, ele vai curar. E não ter vergonha disso. E pensar, isso não é responsabilidade minha, porque é um milagre. Ele vem daquele que dá o milagre, que é a palavra. Eu sou só a terra. Se você entender o seu papel, você não for soberbo, você não achar que você tem que ser alguém, ou que você tem que ser uma pessoa espetacular, mas que pode ser você mesmo. Você pode ser uma pessoa medíocre, você pode ser uma pessoa sem instrução, você pode ser uma pessoa que não sabe nem se ter educação na frente das pessoas. E o Espírito Santo mesmo assim pode te usar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira maravilhosa.
porque Ele usa as coisas loucas desse mundo para poder confundir a cabeça dos sábios. Ele é o Deus que age através dos improváveis. Ele é o Deus que levanta aquele pequeno e coloca lá no alto pelo seu poder e não pela capacidade. A unção de Deus traz a capacitação. Vamos cantar esse louvor junto. Eu queria que você cantasse esse louvor e você pensasse nisso tudo que eu falei. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser abrir os seus braços, se você quiser andar pelo salão, pode andar pelo salão. Aproveita que tem espaço, anda, estica os teus braços para o alto, bota a sua cara na parede, se ajoelha, mas faz alguma coisa, se mexe. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, e eu sou teu lar. Muitas coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. E o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Espírito Santo de Deus, oh, se manifesta, Senhor. Oh, te damos liberdade, Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Somos sua casa, Deus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas em lugar, eu sou tua casa. Quando a gente é do mundo, a gente tem muita liberdade. Liberdade para ser extravagante. Não sei se você veio do mundo que nem eu vim. Você é extravagante para sambar na apoteose, para andar com pouca roupa. Só que Deus tem buscado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando nessa terra adoradores. Nada mais. Quando nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, o Senhor vai se manifestar de uma forma poderosa sobre a terra. E eu quero te perguntar essa noite, esteja você aqui ou esteja você em casa, o quanto você quer. Nós vamos encerrar em 48, menos de um minuto, não tem problema.
Mas eu quero que nessa terça-feira, você que está aqui, o culto vai encerrar novamente, mas eu quero te chamar para ser extravagante diante de Deus. A mesma extravagância que você tinha quando você era do mundo. De você aí, quando o pastor Ferretti falou assim, se ajoelhe, dance, cante, grite, louve. Eu quero te convidar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de uma maneira profunda. Eu vou orar para encerrar o culto, mas você que está aqui, se sinta na liberdade com o Senhor, para você dançar, para você ter danças proféticas, para você orar em línguas onde você está, para você clamar e você sair daqui transbordando da unção de Deus. Você crê nisso? Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus, quem está em casa. Nós te clamamos, ó Deus, derrama, manifesta o teu poder, que haja avivamento nas casas, ó Deus, que haja avivamento aqui, e nós te damos liberdade. Senhor, nós te damos o governo nesse momento, e nós te pedimos, ó Deus, derrama, que possamos pisar na terra dos milagres, como adoradores extravagantes. Derrama, Senhor, em nome de Jesus. Querido, adore o Senhor, amém? Tua casa, tua morada, e eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, e eu sou tua casa, tua morada, e eu sou teu lar. Mude as coisas, e o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma, e o teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Sou tua casa, tua morada, e eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, e eu sou tua casa, tua morada, e eu sou. Mude as coisas de lugar. Nossa, o que tem que ser feito no lugar. Oh, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você. Essa semana o Espírito Santo vai fluir de dentro de você. Você vai falar da palavra de Deus, você vai falar dele. E vai ser algo que vai ser fluido. Você vai falar, você vai ficar à vontade para falar. Essa semana Deus vai te dar oportunidades de evangelismo, oportunidades de exercer a fé. E os milagres vão acontecer na terra que é o teu coração. Os milagres vão acontecer através de você. Essa semana, porque você tem semeado na presença de Deus, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Essa semana, você vai ouvir coisas maravilhosas de Deus, revelações, entendimentos. Você vai entender certas coisas e isso vai te levar além, vai te levar a relacionar mais e melhor com o Pai, com o Filho. E você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.